Olá, boa noite. Como vão todos aí do outro lado? Tudo bom? Então, estamos aqui, eu, Fernanda Vidigal, aqui do meu canal, né, junto com os convidados que eu vou trazer hoje no nosso Astrologando de agosto 2022. Então, convidando, né, para fazer parte, eu vou colocar primeiro aquela nossa vinhetinha de começo, e aí eu chamo os meus queridos parceiros, que são Ponina Lovato, a alquimista, e Sandesh Ferrari, né, o astrólogo. Eles também são outras coisas, também ela é astróloga e ele é tarólogo, ele também tem o seu quê de bruxaria, ela tem de alquimia, e assim a gente segue, eu também tenho um bocado de coisinha. Então vamos seguir primeiro pela nossa apresentaçãozinha básica de hoje. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Acho que não, então eu vou chamar. Purina Lovato, seja bem-vinda. Venha para essa Eita, sala, vamos conversar? vamos! Vamos, Tudo pronto. Tá aqui. bom? Tudo bem? Tudo. Que delícia estar aqui de novo, que bom. Muito bem, tá bonita hoje de vermelho, Muito gostei obrigada. Pois aqui, tá é, você viu. bacana, tá show de bola. Entrando o Sol em Virgem, né? A gente, apesar de Hum, eu não ser uma Vênus, né? isso, Então, mas assim, serve, mas né? o autocuidado, né? Tá É aí. isso Então, aí, muito estamos aí. bem. Sandesh Ferrari, seja bem-vindo para essa noite também aqui para o É, nosso bate-papo. Muito bem. Então a gente vai começar falando um pouquinho de tudo, um pouquinho, né? Sobre essa mudança de céu que a gente sempre tem. Se eu conseguir, eu estou partilhando e aí eu quero fazer isso, que bueno. Então, assim, estamos aqui nós de novo, lembrando, gente, olha, se você gosta do assunto astrologia, se você gosta de um bom bate-papo, dá um like, né, colabora com o canal, traz um pouquinho desse teu calor aí para o nosso calor daqui, né, em pleno inverno de Brasil, nesse agosto de 2022, onde a gente começa a deixar para trás algumas questões. Então a gente está deixando para trás o quê? Leão. Devagarinho, é bem devagar, é devagarinho. Né? A gente tem que deixar os traços leoninos seguirem o seu caminho. Então, essa é uma semana, mais ou menos, de quando eu montei, de 19 a 23, de deixar muitas coisas irem para dar lugar aos novos movimentos. Que a gente também vai estar falando da lua minguante, para a lua nova tal. E onde a gente precisa de critério, coragem, análise, para abrir mão de algumas coisas e ficar com outras. Selecionar, separar, analisar. Então, nós vamos ter que deixar para lá algumas das questões nesse meados de agosto. As previsões de 22 a 28 de agosto pelo mundo astrológico indicam uma semana que tem um tom coletivo turbulento, enquanto a vida pessoal está mais sujeita a uns altos e baixos, e a seguir veja um resumo da semana. Então, forte propensão a acidentes e aumento de violência por conta do Sol em tensão com Marte. No mundo dos famosos, teve uma causa de tensão entre Vênus e Urano, aí podem anunciar os desentendimentos, algumas rupturas, né? Algumas coisas estarem meio tensas. Quinta-feira, Mercúrio em bom aspecto com Plutão ajuda a trazer perspicácia. De vez em quando isso ajuda. Marte insistiu com Júpiter a partir de sábado 27, suplementa coragem e energia para quem teve algum abalo, então um momento de recuperação, de refazimento, né, de achar cura. E nessa semana, como o Sol ingressa em Virgem, a gente vai focar mais na eficiência, na saúde, no autocuidado. E Mercúrio em Libra aumenta a inteligência relacional. Lua nova começa em sábado, né? Exatamente, não exatamente no sábado, dia 23, gente. Eu andei zoando pra caramba, procurando, navegando aqui. Conta para mim, Sam, me tira essa dúvida, pelo amor de Deus, porque no mundo astrológico, de vez em quando, eu fico meio sem pé quando eu estou montando, né? Porque é um que diz um negócio, outro diz outro negócio. E fica difícil, às vezes, colocar todo mundo na mesma sintonia, inclusive do que sente. Mas a gente está deixando o leão para trás, mais ou menos, que ainda estamos com um tracinho de leão. Nós estamos conversando e ainda estamos no leão. Por isso que eu falei, tem que ser devagarinho, que é para não ofender ninguém, não magoar ninguém. Diga lá.
É que esse momento, né, o leão tem um lado dele que brilha e que chama atenção e que ocupa um espaço nas relações e nos grupos. E tem um outro lado de leão, que é a capacidade de reconhecer o próprio brilho, a própria força, a própria energia. Esse pedaço de leão segue com virgem. Então a gente está deixando para trás aquele lado de tentar resolver as coisas nas relações. E a gente está entrando cada vez mais agora com essa energia virginiana, com esse lado de que eu tenho valor, e através do meu valor, do que é importante para mim, eu vou estar vivendo a minha história, o que tem significado para mim, o que é importante para mim. Tem que tomar bastante cuidado para não cair no egoísmo e não querer viver como um eremita isolado numa caverna, numa montanha, longe de todo mundo. Mas a ideia é de que a gente possa estar reconhecendo o próprio valor, o próprio potencial e, como Virgem diria, a própria habilidade. Né? Então eu preciso reconhecer as minhas habilidades, né? O valor que eu tenho de fazer bem, a competência que eu tenho de fazer bem o que eu faço. E através dos meus próprios talentos, né, seguir andando por esse mês que está entrando. É o mês de se perguntar qual é o meu talento, né? Como através do meu talento eu posso fazer minha vida legal. Muito bem. Então eu vou aproveitar, opa, e de novo aqui, deixa eu voltar para cá, voltar para cá, vou deixar nós três afunilados por um instante, aí magrinhos, não é? Para eu poder. Pô, o que você teria para dizer assim, meio de cara, nessa partilha de semana de mudança, né, de um estado para o outro? Conta para mim. Olha, que eu espero que a Virgem consiga, com essas habilidades todas, com esse talento todo, ajudar a gente a dar uma organizada nessa bagunça, né? Porque eu não sei como é que está a vida de Ah, vocês, mas assim, digamos que a minha está bem diversa, hum. né? Assim, Eu super concordo. Eu super concordo que estamos numa temporada de vida diversa. Gostei, inclusive, do jeito de colocar. Vou colar, vou fazer um Ctrl+C do que você acabou de dizer, né? Para né? poder falar um pouquinho da minha vida, E né? também Como está a espero que ela menina. me ajude a recuperar um pouco da minha disciplina para poder aplicar os autocuidados, as rotinas, reorganizar essa parte de rotina, de autocuidado, que acho que com o leão a gente vai bem para fora, né? Acaba movimentando também no social e coisa assim, e agora, assim, confesso que deixei um pouco essas coisas de lado e acho que vai ser bem importante olhar para isso, tentar recuperar isso um pouco, pelo menos um pouco. Isso, né? Então vamos ver se a gente consegue terminar essa história do leão de uma boa para poder entrar nas novas conversas de virgem, né? Na verdade é isso. Se a gente consegue dar sequência para esse mundo virginiano que começa olhando Eu lá vou para o pedir para céu. você, Oi, fala, desculpa, amor. Fernanda, eu vou pedir só para você voltar aquele mapa que estava lindo ali Claro, antes, 2 slides atrás, voltando. Peraí, para quer dizer, contar esse é o um problema, momento terra aqui. claro. Bora, esse aqui, Olha, momento isso. terra. Se a gente olhar para esse mapa, depois a gente vai falar bastante disso de forma um pouco mais detalhada, mas só para porque nesse mapa está Bora? muito claro para as pessoas poderem enxergar, quem conhece um pouquinho de astrologia, que todos os planetas mais lentos no céu estão entre Capricórnio e Touro, que são 2 signos de terra. O Plutão está em Capricórnio, depois em Aquário ali a gente encontra ali, né, com Saturno, e se a gente vai seguindo depois Júpiter, depois Netuno, depois Júpiter ali em Peixes, Áries, até o Urano em Touro. Então todos os lentos estão naquela terra entre Capricórnio e Touro, né, naquela faixa. E agora o Sol vai entrar na terceira Terra, oposta a isso tudo. Quando o Sol se opõe aos planetas lentos, todos os planetas lentos ficam retrógrados. Então, eu também, esse mapa, só para contar para todo mundo que é uma época de que vai ter muitos retrógrados no céu. E a gente vai falar bastante disso. E quanto mais retrógrados no céu, mais a gente pode revisitar coisas que ficaram ali atrás, mal arrumadas. Porque a Polina acabou de dizer: poxa, será que a gente pode usar essa virginianice para dar uma organizada, né, nas coisas que a gente passou e que deixou meio bagunçada? Virgem é ótimo de arrumar o que ficou bagunçado. E com esses movimentos de retrógrados,
todos os mais lentos retrógrados, o maior pacote de retrógrados do ano agora, né, vai nos contar exatamente de que a gente vai poder dar esses passos para trás para voltar naquilo que ficou mal feito ou não do jeito que a gente queria e ter uma nova chance de dar uma reorganizada por aquilo que a gente teve que passar rapidinho, seja a gaveta, a geladeira ou as relações, né, voltar um pouquinho ali atrás e botar aquela pedra que ficou faltando no muro, né? Então só para mostrar isso no mapa. Não, Sam, tá ótimo. isso também, isso não se aplicaria mais em nível coletivo por causa dos planetas. Bom, tá Júpiter ali também e Saturno, né? Mas eu fiquei olhando mais o Plutão, Netuno e Urano e pensei mais em termos de coletivo do que em pessoal. Então, mas todos os Também. planetas lentos também vão estar um pouco entre o que é o inconsciente coletivo e entre aquilo que é o primeiro quadrante, que é um lugar muito mais intimista do que né? Não é tão para fora, é para dentro, não é coletivo, é familiar, é interno, é dentro do lugar que eu conheço, né? E sim, o Sol em Virgem e Mercúrio é que vão estar num lugar um pouco fora disso, né? Até porque na lunação vai estar um ascendente parecido também com o ingresso do Sol em Virgem, e isso faz com que essa turma esteja mais aqui embaixo do que lá em cima, na observação. Uhum. Muito bem. Já que a gente vai falar, né, da agenda desse mês, então, como a gente tem aqui, eu quero até deixar claro que o Sam é que vai pontuar esses retrógrados, porque eles vão acabar acontecendo exatamente entre um astrologando de agora nessa e o astrologando a posteriori. Vai rolar no meio do caminho, né? Vai rolar um pouco mais adiante. Então, a gente vai ter Mercúrio em Virgem, né? No dia 4/8, a gente teve 11/8, a Vênus em Leão, a gente teve 20 de agosto, Marte em Gêmeos, 23/8, Sol em Virgem, que agora entrando, 24/8, o início de Urano retrógrado. E aí vai começar, né? Aí é que vai começar a temporada, 25/8, Mercúrio em Libra, às 22h02, e depois a gente tem a astrologia de setembro de 2022. Então, um dos passos Isso, hoje meia-noite e importantes... 16 com a entrada do Isso. Sol, desculpa, hoje meia-noite e 16 com a Urano. entrada do Sol em Virgem, de hoje para amanhã, né? Então, parabéns para os virginianos, todos, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, coisas boas para vocês. Verdade. Nesse mapa que está aí agora, já está a turma toda para trás, né? Plutão, Saturno, Netuno, Júpiter. Está dentro do horário da nossa conversa, mas a turma toda, todinha, já inclusive nos seus Rzinhos, né? Está todo mundo de Rzinho. Então, como disse muito bem o Sam, já está todo mundo andando passitos para trás, né? Ou de moonwalk, né? Eles estão fazendo aquele famoso passinho. Então, tá essa turma toda do outro lado, né, com o Sol aqui ingressando junto com o Mercúrio, que já está. Mercúrio já está virginiano, Mercúrio já está crítico, já está analítico, né, já está criando uns causos. Apesar da Vênus continuar fogosa, continuar achando que está tudo lindo, maravilhoso e super bacana. Né? Essa turma toda ali vai procurar, vai puxar a revisão para os assuntos mundanos, né? Mais do que os espirituais dessa vez, né? Não, a gente tem uma volta aqui, perdão por mim, a gente tem uma volta para assuntos que estão na pauta, né? O assunto ainda são as autoridades, os assuntos ainda são a coletividade, os assuntos ainda são a fé, os assuntos ainda são qual é o regimento de fé que a gente elege, isso tudo está bem ainda na pauta, né, das nossas questões humanas. Fazemos o amor, fazemos a guerra, ainda estamos nesse lugar difícil, né? Sim. Astronomicamente, a gente põe isso de ladinho, e aí a gente tem algumas conjunções, né? Que eu queria fazer até, eu trouxe um slide especificamente para a gente ver que diferença que é o olhar, né, astronômico para o olhar astrológico. A astronomia olha lá como é que está o céu toda noite. Está um céu lindo quando não está muito frio e chuvoso,
né? Para quem está podendo aproveitar como eu aqui em cima da montanha, assim, nossa, cada céu é incrível. Então, assim, tem conjunção no céu, Marte e Saturno, tem quarto crescente, tem superlua no dia 11, picos de chuva de meteoros, Saturno em oposição visível no anoitecer e no amanhecer, a conjunção entre Júpiter e a Lua, as noites, durante as noites, pico de outras chuvas chamadas Kappa Cygnideus, Lua em quarto minguante, conjunção entre Marte e Lua, nós estamos nesse quarto minguante, nesse minguante, conjunção entre Vênus e Lua, né? Lua nova, se Deus quiser, e conjunção em Mercúrio. Então, quando se olha, né, esse céuzão, uma das coisas que estavam todos ali chamando muita atenção era esse Júpiter, né, essa estrela bonitona, grandona, que faz tchan lá no céu, brilhante, né, a direitinha de Saturno, no oeste, e o Marte vai estar surgindo no horizonte, aqui, ó, bem pertinho, mais a leste. Então, assim, tem tido uns espetáculos do céu, para quem tenha ou quem não tenha, né, os nossos queridos aplicativos, que eu super recomendo, gente. Dá uma olhadinha, tá valendo a pena acompanhar as lunetas. Então, podemos conversar falando de Mercúrio, hein, né? Sam, diga aí, o que, que você me diz desse Mercúrio, danadinho? Sim, né? O Mercúrio agora está, né? Vai tá saindo de Virgem, depois vai entrar em Libra durante esses próximos meses, né? Por enquanto ele está em Virgem ainda. Quando ele está em Virgem, ele está bem em casa, né? E está bem Isso. em casa significa que ele está forte para fazer o que ele faz de melhor. E isso não quer dizer necessariamente confortável, né? Então ele está com muita habilidade, agora bem virginiano, está com muita habilidade de enxergar detalhes fora do lugar e botar os detalhes no lugar, né? Então tem o lado crítico dele, né? A gente está ótimo para enxergar quadros tortos e ponta de tapete dobrado e ficar, né, criticando e mostrando, né, apontando as coisinhas, mas ele também está um momento maravilhoso para aprender. Né, a gente está com mais memória, mais inteligência, mais ideias, mais inspirações. Mercúrio ele protege tanto os comerciantes como os ladrões. Então também é um bom momento para vender e comprar, mas é bom para abrir os olhos para não ser passado para trás. Então reler bem os contratos, lembrar que, né, que daqui a pouco a gente pode botar sempre as culpas no Mercúrio retrógrado, coitado, né? Mas reler os contratos direitinho, reler os papéis direitinho, Ele né? E retrograda essas energias agora também. também? O Mercúrio, Ele ele tem um vai, período de retrogradação, de pegar ele, não me vai ter lembro de outra? cabeça, ele Ele vai entra junto? retrogradar. Não, não, né? Acho que não. Não, eu procurei isso, não é Não, agora, né? Ele Não é retrograda agora. 2 de setembro. Não, Isso. desculpa, 9, É? 9, 9 de setembro. 9 de setembro. 9 de Então não setembro, estou tão isso. errada. 9 de É, setembro ele eu vou retrograda quando ele deixar já para a estiver em gente. Libra, Isso. Eu deixei para a gente falar no outro né? astrologando, mas não custa dizer que 9 de setembro ele vai estar Sim. também junto com a Ele turma vai toda. estar retrogradando isso, entrando em Libra. Mas ele vai entrar em Libra, e quando ele entrar em Libra, apesar de não favorecer tanto assuntos mercuriais quanto a inteligência, na verdade a inteligência começa a servir um pouco as relações e principalmente a arte. Então, às vezes, uma inteligência que serve à criatividade, à inspiração, às ideias criativas e não necessariamente úteis. Então, a gente tem, enquanto Mercúrio está em Virgem, né, vamos ter ideias para resolver as coisas, vamos aprender as coisas para poder resolver, e depois as ideias começam a servir a um mundo mais belo e mais harmonioso. Mercúrio vai estar agora crítico, ele ainda não está com paciência, mas a paciência vai chegar. Juro, gente, que a paciência vai chegar para as conversas poderem ser mais atenuadas. Mas aí quando ele estiver entrando em Libra, né? Então a gente está falando assim do Mercúrio em Libra, mais ali pelo dia 25 de agosto, né? Então durante a semana que vem. Então de segunda para terça o Sol vai entrar em Virgem e depois o Mercúrio vai entrar em Libra. E aí a gente sai um pouco dessa criticidade de que viu tudo que estava errado e a gente entra nessa diplomacia para poder, de forma mais artística, bela e bonita, botar as coisas no lugar. E também com a ajuda do outro, né, Sam? Sim. Tá. Começa a E ainda organizar antes junto, do né? Sol entrar, isso. E ainda falando do signo de Virgem, antes do Sol entrar em Libra, o Mercúrio vai ficar retrógrado em Libra. Então a gente vai ter essas conversas que a gente vai ter, né, ainda em setembro, né, a gente vai poder voltar várias vezes no mesmo assunto até botar os pingos nos is. Tá. E aí a Vênus também, né? Leonina.
E isso, por enquanto, Isso. assim fica. Então, a gente precisa continuar cuidando desse lugar do ego, né? Desse lugar do brilho, meu brilho, você brilha seu brilho, não A é? A Vênus gente... entra em Virgem dia 5 de Sim. setembro. Tem mais um pouquinho só dela. Isso. Ela já tá mudando, ela já Já está está indo se para um novo despedindo. lugar. É. Sim, Uhum. Isso. temos uma O semana finalzinho aí. da Vênus em Leão, ela fica mais craquelada leonina, sabe? Então, no finalzinho, ela parece que fica a Vênus leonina, assim, com muita experiência de ter sido leonina. Então, agora no final dá muita vontade, ainda mais ouvindo as críticas, né, do Mercúrio, dá mais vontade da gente defender-se e amar-se, né? Mas Uhum. quando ela entra ali em Virgem, a gente começa. Mas a Vênus em Leão não tem uma coisa que é disciplina para poder se fazer bem. Ela se defende bem, mas não tem disciplina para se fazer bem. E quando ela entrar no dia 5 de setembro em Virgem, aí a gente vai ver uma energização, digamos assim, né, ganhar combustível à nossa vontade de se cuidar. Seja vamos suplemento, ou você alimentar direito, fazer umas caminhadas, né, assim, estudar aquelas apostilas que a gente comprou e deixou ali no canto e não leu, né? Então, assim, fazer atos de amor por si em todos os níveis, né? Vou deixar Investindo para me em si em todos os níveis. matricular. Vou deixar para me matricular na academia depois do dia 5, então, para ter uma chance de fazer, né? Se é para Corre mais ter risco. aquele gás, não é? Tem mais chance de dar Isso. conta. En- É, Senão o Encher o gás pneu da fica meio bicicleta lá pelo ruim. 5 de fevereiro, 5 de setembro, é isso. isso. Encher o pneu da Por aí. bicicleta é ótimo. Vou pensar sobre isso, muito bom. Bom, então esse é o céu que a gente tem, né, por hora, e dentro desse lugar a gente tem a Lua, que eu acho que também é alguém que fala, né, mas a gente vai ter uma Vênus canceriana também caminhando, tem coisas caminhando, que é o que a gente abandonou. Aí agora a gente entra para essa nova temporada, né? Mercúrio em Virgem, Vênus em Leão, e a Lua indo para Câncer. Então a Lua está em Câncer e ela vai estar caminhando também, ela não vai ficar aí. Então, ela também está caminhando para poder chegar nessa alunação, né? E a gente continua com os 4 elementos aí, tudo funcionando, toda a galera se mobilizando, né, para essa nova temporada, onde a Lua também está trafegando. Nós estamos no meio de caminho, então essa Lua é em Câncer desse momento que a gente está conversando, né? Essa Lua minguante, porque a gente vai andar ainda para Leão e depois a gente vai andar definitivamente para a alunação, né, que vai acontecer no signo de Virgem. Então, as emoções estão É. em trânsito chorosos, em Hoje, trânsitos meio Hoje, né, com minguados. a Lua em Câncer, né, com esse momento que a gente está conversando, é para a gente dizer para toda a nossa família, né, quer incluam parentes ou não, né, o quanto a gente ama eles. E aí, de novo, para a família que assiste o Astrologando, né, seja aqui na hora que a gente está conversando ou depois, né, gravado, né, obrigado, gente, curte aí, dá um compartilhar, né, visita os canais da Fernanda, da Purnina, né, do Sandeste, sabe? Que bom que vocês Isso, fazem parte da apoie nossa essa família. nossa Estamos iniciativa. Que conversando há bom. meses, Isso aí, chama mais isso aí. gente, tem mais meses para a gente conversar junto, né? Vamos comendo aí, família, né? Chá, café, bolo de milho, tamo junto. Isso, aproveitando que você está chamando a família, né? Quero agradecer a presença dessa família que está aqui do lado de fora, cada uma delas sempre quase que presentes, né? Seja Maria Tereza, Ariane, Maria Cristina, Rosiana, todos absolutamente, né? Sempre presentes. A galerinha está sempre aqui com a gente. Eu agradeço profundamente a presença de todos também. A gente tem uma coisa nessa lua chorosa que eu acabei assistindo ontem, aproveitando a temporada de frio, né, aproveitando a comemoração de 25 anos de companheirismo, né, entre eu e o meu parceiro, a gente resolveu assistir Uma Nova Mulher, que é o seriado do Netflix, falando da expansão da consciência familiar, ou expansão do campo familiar, né? Um tema bem bacana, e inclusive assim, um seriado bem família, bem dessa história canceriana e bem falando de várias questões importantes, né? Seja do feminino ou das relações, e que super cabe para essa temporadinha assim, que a gente está Uhum. aqui,
né, para o nosso lugarzinho de lua, que tem que deixar umas coisas para trás, né? O que, que a gente precisa deixar aí? Aproveita, ainda tem mais uns diazinhos, né, para fazer o famoso reciclagem, né? Parece da lua nova. E na lua nova eu tenho que pensar no que eu vou fazer surgir na vida. Então, a gente tem as fases de lua que nos interessam aqui para astrologando nesse momento, que é no dia 19 a lua minguante entrou, vai ficar até a entrada, então, da lua nova em Virgem, dia 27 de agosto, às 5 horas da manhã. E aí, com isso, a gente tem, né, uma mudança de estado também, onde a lua fica distante. A gente teve uma superlua, agora a gente vai ter uma lua encolhidinha, uma lua menorzinha, né? Vai nos levar para uma outra conversa lunar, um outro ponto. Sempre lembrando que lua nova, nessa, a gente tem que olhar onde ela cutuca no mapa da gente, né? Em que lua tá, Sim, né? Que lua, onde cai? Como é que faz isso? em qual casa, né, vai cair, quando o Sol e a Lua estão juntos, né, toda lua nova vai desencadear algo que vai chegar num ápice na lua cheia, né? Então, assim, a gente vai ter a lua cheia lá no início de setembro, mas as coisas começaram na lua nova, né? Então, assim, e quando começa na lua nova, para ir, né, depois, quando chegar lá na lua, a lua nova vai acontecer agora final de agosto, e lá em setembro a gente vai ter a lua cheia. Essa força é realmente algo que a gente pode estar plantando, começando, iniciando, né? E aí depende do que a gente vai se mover. Você estava falando sobre o seriado, né, que você assistiu com ele. Todo mundo está falando bastante agora dessa nova seriado do Netflix, né, do Sandman. Né? Então, e ele também tem uma Também, família, né? E a família dele, né? isso. Tem ali a morte, o desejo, o destino, uma família também. E uma família que algumas relações são mais confortáveis, né? Falando de lua e falando de noite, por exemplo, o cara dos sonhos, ele se dá super bem com a morte, mas tem um problema com a desejo. Então, a família e todos os trâmites dentro de uma família e como lidar com essa família, seja dos nossos próprios traços internos e não só com as pessoas, mas as nossas famílias internas, né, os nossos humores internos. Então, na lua nova agora é um bom momento para a gente pensar, né, fazer essas pazes com os nossos humores internos, para quando chegar na lua cheia, e Virgem ajuda a dar uma organizada nisso, para quando chegar nessa lua cheia, poder estar colhendo com um pouco mais de maturidade, né, a forma de estar lidando consigo mesmo, né, e com as suas capacidades de gerar resultados. A gente ainda está oficialmente num signo de terra quando entra em Virgem, então é para gerar resultados na prática. Muito bom. Perfeito, Ai, daí eu meu vou Sandman, eu não aproveitar. falei porque eu só comecei. Fala, pô. Não, aproveitar para sugerir, então, quem quer aproveitar bem a entrada dessa lua nova, acordar cedinho, no dia que ela está entrando, que vai ser acho que 5 e pouco da manhã, que ela Sim. entra, né? Então, 6 horas para alquimia é a hora do fogo. E fogo é o elemento da lua nova. Então, quem tem aí uma intenção de iniciar uma jornada, por exemplo, de autocuidado, pode ampliar suas chances de conseguir seguir nesse autocuidado, né? Colocar energia nisso, aproveitando também o horário do fogo e dando uma turbinadinha aí naquilo que está com vontade de fazer para chegar lá na lua cheia bombando. Isso aí, muito bem. Olha, fica uma dica boa de autotrabalho, né? Para a gente poder deixar, então, a lua de touro para trás, entramos para a lua nova em Virgem, então, uma outra energia, uma energia de terra também, para a gente poder, então, estar pensando o que mais a gente vai fazer nesse calendário. Né? Então, 5h17 da manhã, pelo site do Personari, 5 e tanto. Então, assim, sempre tem essa variação, né? De horários também, de uma forma ou de outra, sabe Deus por quê, mas a gente não tem tudo absolutamente de acordo. Né? Mas é uma lua nova, bem cedinho acordar aí, como a Pur está falando, para a gente poder pegar essa energia do fogo, perto do fogo, meu amor. Às Ah, vezes, meu Fernanda, amor. Né?
Coisa boa. Às vezes, Fernando, um pouco da diferença dos horários é porque o país é muito grande, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o litoral, Florianópolis, o céu que está aqui, ele chega lá no meio oeste 17 minutos depois. Então, às vezes, alguns fazem por São Paulo, às vezes por Rio de Janeiro, às vezes pegam pela capital, por Brasília, e isso tudo vai botando, né, 15, 20, meia hora antes, porque, né, como é Sim. um país tão grande, os mesmos eventos acontecem minutos antes ou minutos depois, e alguns lugares do Brasil ainda tem fusos horários diferentes, né? Uhum. Então, são outras faixas de fusos horários, e alguns lugares no Brasil traduzem sites de outros países, que têm horários É, de quando acontece nos outros países, e quando traduz no site, e o site foi feito em inglês americano, em inglês, né, da Inglaterra, né? E aí fica então, mais às vezes, pegam suave. horários de outros países. Então, esses erros às vezes acontecem, ou esses detalhes às vezes passam desapercebidos. Muito bem. Então, no dia 23, a gente tem o Sol ingressando definitivamente em Virgem, né? Que isso está aí na boca do gargarejo para começar, com o Mercúrio terminando a história dele a 26 graus também em Virgem, a Lua vai estar em Câncer, né? Temos uma Lilith no céu acompanhando essa Lua assim firme e forte, né? Uma roda da fortuna também ali, cabeça do dragão junto com Urano em Touro, e o Marte entrando, acho que definitivamente entrando em Gêmeos. Vai Sim, mesmo agora? sim. Né? Vai. E Eu vai ando com ficar medo de muito falar tempo. se vai. Não. Vai ficar Vai, bastante. e vai ficar muito tempo, porque quando ele chegar lá no final de Gêmeos, ele vai retrogradar até o início de Gêmeos, depois ele vai andar para frente e vai passar por tudo de novo de Gêmeos. Então, normalmente Ah, Marte não passa mais do que algumas semanas em cada signo, e dessa vez a gente vai falar muito desse Marte em Gêmeos. Agora, esse Marte em Gêmeos, né, com esse mapa aí que você está nos mostrando, né, na feira 23, com o ingresso do Sol, quando a gente tem lua cheia no signo de Virgem nessa época do ano, né, que vai acontecer a lua cheia mais em setembro, mas agora vai ser a lua nova. Esse período virginiano, as bruxas fazem já magias de cura. Esse Marte, ele traz a coisa do sangue, da saúde, mais magia de cura, né? Marte em Gêmeos, Gêmeos rege o signo de Mercúrio, que é o caduceu, Mercúrio está em Virgem, que rege mais magias de cura. Então, assim, mostra que a gente está entrando numa época em que o potencial de cura é muito grande, principalmente para o corpo físico, né? A gente tá o elemento terra, Marte é corpo físico também, ele tem uma fisicalidade mais forte, mas a gente traz um campo de cura muito bonito, né, com esse Marte em Gêmeos, e de inteligência para conseguir fazer essas curas. Mas também traz pouca paciência, né, às vezes, para coisas que durem muito tempo, né? Esse Marte em Gêmeos diz assim, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Se for muito longo, me conta logo o final para ver se vale a entendi. pena ouvir o meio, né? Porque eu não tenho muita paciência. Tá, tá. Ok, isso é interessante. Como temporada, né? Eu já tinha pensado um pouco nessa falta de paciência, né? Marte em Gêmeos, mas acho que ele fica até bem aí, né? Para andar com mais rapidez, com mais maestria. De qualquer É, forma, então, a gente vai ter essas figuras masculinas ou sim. femininas, ou a própria imantação, né, nos dois lugares, dessa energia de cura, dessa energia de análise, do Virgem fala por. Não, é só as minhas viagens alquímicas aqui, né? Eu fico viajando numas maioneses aqui, porque eu vi que o Sol está ali na casa 4 em Virgem, a Lua em Câncer, né? Nesse momento da Lua Nova, né? E para alquimia, você sabe, né? Que é onde está o Sol, está a Lua, e eles estão fazendo uma dobradinha interessante, né? Porque o Sol em Virgem na 4, a Lua em Câncer, então fica uma conjunção bacana para a gente olhar para a família e aproveitar um pouco essa energia de cura para as relações familiares também, para a sua casa, para a sua turma, né? Faz umas declarações de amor aí para a turminha que está aí com você, para sua casa, para sua, né, para a mãe, para os ancestrais, né, para quem veio antes, para quem está junto.
Para a enfim, raiz, para o tronco, para a copa da árvore familiar, né? Seja isso, lá como for, se você vai fazer um isso, agradinho na raiz, tudo bem, também serve no caulezinho, umas fitinhas, também serve no topinho da arvorezinha que você tem, no serve. vaso, né? Ali está servindo, está servindo. Inclusive Esse no mapa é da próprio entrada do corpo, Sol em Virgem. né? Esse Isso. mapa é Isso, da entrada do Sol em Virgem, não é da lunação, verdade, isso. não é. Uhum. Mas Não, mas E tá Gêmeos valendo, no acho que é, tá, ascendente. né? tá. Sim, tá valendo. Olha, e Gêmeos no ascendente e Marte também, os dois regem irmãos, né? Então, Isso. vamos incluir os irmãos na família, né? Muito, muito Sim, bom. por favor. E assim, né, casa 3 ali com um leão ali, também vai querer, os irmãos vão estar chamando atenção também. Então, pode olhar para a turminha toda, incluindo essa que vos fala, né? Então, assim, quando a gente pensa em casa, vamos pensar em todas as casas, porque daí a gente consegue colocar, deixar aquele Marte lá feliz também, né? Que tá, enfim, vamos Isso. cuidar de todo mundo. Vamos cuidar de todo mundo. Né? Então, Virgem vai ser a história, né? Tanto do lado pensativo, dedicado, criativo, eficiente, mas também tem a ideia das críticas, do reclamão, do pedante, do irritante, né? Do brigão insensível. Tudo tem pró, tudo tem contra. Né? E a gente tem que trabalhar, de preferência, a luz. Então, dentro desse quadro, né, super antigo, Virgem sempre teve muita relação com a colheita, não é isso? Com a colheita, com a produção, com a fartura nessa colheita e produção, da organização, de como é que você amarra os fardinhos, como é que você organiza, né, aquilo que é a colheita. Sim. No hemisfério norte do planeta, né, quando o Sol estava passando o signo de Virgem, essa é a época de fazer a colheita, principalmente a colheita dos grãos, né? Já passou a época, né, as colheitas que falavam as colheitas de frutas ainda vão vir um pouco mais para frente, né, e de carne. As colheitas silvestres já passaram também, algumas vão lá mais para frente, mas essa agora era especificamente um tempo para estar fechando a coisa dos grãos, né? A partir daqui ia começar a acontecer a produção dos pães. E era muito interessante porque os grãos, eles tinham que ser destruídos para depois fazer as farinhas para poder virar os pães. Então é exatamente isso, assim, o que do nosso comportamento e das nossas relações precisa ser destruído para que esse comportamento e as relações possa nascer disso, né, algo que nos faça bem para nós e para as relações, né? O que precisa virar farinha para poder crescer, fermentar e ser nutrido, né, dentro das relações e dentro dos comportamentos. O que a gente precisa tirar de atitudes que não servem mais, de indisciplinas que não servem mais, que precisam ser ceifadas com a foice, trituradas com a pedra de moar, né, para poder, então, a gente poder fermentar e fazer esses pães, né, fazer crescer, desenvolver aquilo que vai nutrir comportamento, saúde, boas relações. Virgem fala muito disso, a rotina que precisa funcionar. É a separação do joio do trigo, né? Isso é uma grande habilidade. Né? Achar uma agulha no palheiro é outra grande habilidade. São virginianices, né? São super virgem isso. Então, Virgem tem também essa outra qualidade de ser um signo representado por uma humana, ou pelo menos por uma figura humanizada, né, dentro do zodíaco, e sempre de uma figura feminina, que vai sempre lembrar aquilo que é a deusa, daquilo que é a produção, a mãe terra de Gaia. Tem um monte de representação do feminino junto com Virgem, né? Então, aqui tem um critério importante do feminino. Eu vejo como uma fase bonita, né? Bonita desse lugar de saber separar o joio do trigo, saber sovar o pão, saber que farinha é boa ou não, né? Que pão vira, não vira. Então, assim, essa habilidade do feminino de guardar boa parte também das benzedeiras, dos chás, dos ungüentos, o que serve para uma coisa, o que serve para outra coisa, né? Eu acho bem importante, inclusive, porque acaba enaltecendo aquilo que a gente entende por casa 6 também. Né? Então, traz, né, Isso. um lugar para essa casa do cuidado.
Uma coisa que você falou muito importante, Fê, existem 3 signos que têm representações humanas. São os 3 signos de ar. É Gêmeos, Aquário e Virgem. São os únicos 3 que são humanos, que não são bestiais, como a gente diz dentro da astrologia, né? E esses Uhum. 3 humanos, então Virgem, ele carrega, Virgem não é um signo de ar, na verdade é um signo de terra, mas ele carrega essa inteligência, né, dos outros 2 signos de ar, que é o Gêmeos e o Aquário. Então ele carrega esse Mercúrio, ele carrega essa coisa da mente brilhante. Só que diferente dos outros de Aquário e de Gêmeos, o Virgem é uma mulher. Os outros são homens, né? Aquário é o garoto que verte água de jarro e Gêmeos são os 2 irmãos. Mas Virgem é uma mulher. É interessante, essa mulher é a Terra, é a vez da Terra ser inteligente. E quando a Terra é inteligente, ela não fica nas ideias, ela traz para a prática. E é a mulher, a inteligência feminina, que consegue trazer essa informação para a rotina e para o dia a dia. Os outros de inteligência precisam de parcerias de valor para isso poder vir para a prática, para vir para as ideias virem para a realidade. Então é um tempo de que a inteligência precisa servir à função. E isso é uma habilidade feminina que homens e mulheres podem ter, essa habilidade feminina de ter uma inteligência a serviço de uma utilidade prática. E isso é totalmente virginiano. Muito bom. Muito bem. Aí você falou do ascendente, Nassa, e a gente precisa lembrar qual é a força, né, do ascendente, na verdade. É por onde sai a energia, né? É por onde ela se manifesta. É assim que eu consigo entender. O que é ascendente para você, Pur? Vou começar pela Pur. O que é um ascendente para você? Acho que acho que 2 coisas, né? Primeiro, como que as pessoas me veem, como é que o mundo me enxerga, né? Não é aquilo, não é como eu me vejo, mas como as pessoas me veem, né? Eu não me acho, por exemplo, meu ascendente é virgem, né? E revelando aqui para vocês, meu ascendente é virgem. Então, eu não me vejo uma pessoa organizada, mas não é nada difícil que as pessoas olhem para mim e digam: ah, mas você é super organizada. Eu não enxergo a minha organização, mas as pessoas me veem, isso é o ascendente. E a forma como eles me veem e como eu me manifesto no mundo mesmo, né? É isso mesmo, né? Como eu me mostro, eles me veem porque eu me mostro, né? De um jeito. Então, acho que o ascendente é isso. Então, a Como que a gente vai gente... ter uma presença meio taurina, Uhum. né? A gente vai ter uma presença de terra também, que me chamou a atenção para esse ascendente, apesar de ser, né, uma coisa menor, mas a gente vai ter de novo a terra brigando, ou pelo menos reivindicando o seu lugar teimosamente, de que aqui estou eu. Né? Então, para mim, esse ascendente, quando a gente fala de uma coisa mais ampla, né, sai um pouquinho do pessoal, ele mostra com que energia vem esse mapa. Veja se eu estou falando direito, Sam. O que você diria? A palavra ascendente quer dizer aquilo que está subindo, né? Então, é o lugar no céu aonde está subindo o sol, né? Está ali ascendendo. Então, é realmente aquilo que está revelando. Quando o sol está nascendo, está trazendo essa luz, essa claridade, essa clareza, né? Para tudo. Então, uma vez que o ascendente está touro, né? Está dizendo que todo esse tempo virginiano que a gente está entrando no ano vai poder mostrar, vai poder revelar, como a Paulina falou, né, aquilo que eu mostro para o mundo. Vai poder mostrar, revelar, vai poder trazer luz, né, para resultados que vão durar muito tempo. Se o ascendente desse tempo está sendo taurino, está mostrando que o que está sendo revelado é resultados estáveis, que vão mostrar muito tempo. Então, está ascendendo, está subindo, né, as materializações estáveis. Né? Ou seja, turminha que está planejando ir para academia, é bom ir. Porque aí vai durar muito Porque tempo, né? Vai dar até para pagar a anuidade. Porque assim, porque os resultados vão se manifestar, vão vir para a matéria, ou seja, se eu não for, eu vou saber e vou lembrar, né? Isso, muito bem. Isso, E se aí, não for para academia, também não vai por muito tempo. Isso, vai lembrar disso.
A gente continua aqui com esse lugar mesmo da academia, né? Porque a Sexta Casa também é esse ritmo que eu dou, vou, não vou, vai, não vai, se não vou, não vou, se vou, e vai. O movimento não é muito simples. Ô, Fer, eu vou trazer um pouco para o corpo de novo, para o ascendente. Que bom, claro. Pensando o seguinte, né? Que a gente falou bastante em autocuidado. Agora há pouco eu brinquei com a história da academia, mas estou que nem o outro lá dizendo, não ria que é sério. Acho que esse touro ali, ele mostra para a gente realmente que tem uma oportunidade, eu acho, da gente, de uma grande fisicalidade, né? Porque o touro tem essa relação com o corpo também, com a fisicalidade, com o contato, com isso tudo. Então, também a gente vai estar nesse momento de cuidar do outro e de si próprio, né? E o touro pode deixar as coisas muito manifestas mesmo, né? Nos sentidos, em tudo isso, né? Acho que olhando para ele também por esse outro ponto, penso que se a gente tem uma oportunidade de resolver coisas mesmo, né, físicas, esse é um grande momento, é uma ótima oportunidade. Ou também pode ser que o corpo fale, né? O corpo isso, denuncie, por isso. O corpo manifeste. Exatamente por isso que eu estou falando, exatamente pode ser o por isso. termômetro de muita coisa, né, no corpo. Exatamente por isso. Pô, bastante somatização, mas e a casa 6... Pode falar, querida. Não, eu só queria mandar o Purnina querida aqui, feliz noite, da Pavitri Silva. Oi, Pavitri! Boa noite, querida. Um beijo grande. Um beijo. E como ela entrou um pouquinho depois, tem a Juliana Fischer ver por aqui. Boa noite. Estou aproveitando para essa Eu não estou com o YouTube. Hoje eu não estou com o YouTube. Não, tudo bem, não tem problema. Por isso que eu percebi que vocês estão mais desconectados, resolvi falar oi. Mas continua essa história do corpo. Não, estava só comentando que essa figura da Sexta Casa fazendo essa saudação a casa 6, ao sol. Então lá vamos nós. Sol, a casa 6 fala muito de somatização. E também que essa coisa, né? Se a gente não cuida de um corpo de um jeito, se a gente não fala umas coisas para ele vai falar para a gente, né? Então, claro, é bastante somatização, mas também a casa 6 fala que não precisa ser só com aquele... Marte vai estar em Gêmeos meio sem paciência, eu sei, mas vai estar tendo muitos resultados, coisas que precisam de disciplina. Então, a gente vai estar com vontade de fazer coisas que deem resultados mais rápido. Mas o que precisa de disciplina, então, às vezes não precisa de uma intervenção, a gente pode fazer um tratamento. E os tratamentos vão estar muito em alta, com muitos resultados, né, nesse período. Então, todos os tratamentos, todos os cuidados que precisam de tratamentos e cuidados. E aí a gente pode entrar, né, massagem, cristais, reiki, tudo, né, e na mulher que benze, né, todos os tratamentos podem ser cuida dos suplementos, cuida dessas, como a gente falou da alimentação, todos os tratamentos são bem abençoados nesse período agora. Virgem gosta muito disso. Virgem adora uns remedinhos, uns suplementinhos, tudo natural, tudo chazinho, tudo com ervinha, né? Virgem adora essas casa 6. É verdade. Quem tem casa 6 também adora, viu? Porque eu não tenho nada de virgem, não sei minha casa 6, mas adoro um autocuidado. E aí vamos entrar mais a fundo para esse lugar do autocuidado, né? Já que para todas as nossas outras conversas a gente trouxe um pouco das pedras que cabem para a Virgem. É tão complicado, né, quanto a falar do que ervas, porque cada um vai falar um negócio. Então fica entre esse colorido que está aqui, não é? Aí alguns vão falar que tem o lápis lazuli, por conta de ser independente, a peridota, pelo analítico e crítico, a opala, porque tem uma abordagem metódica, a cornalina, porque é trabalhador e prático, a pedra da lua, porque é intuitivo, e a safira, porque é leal e gentil. Vocês têm mais alguma dica de pedra? Olha, eu gosto de... Por causa da relação com a saúde, com o cuidado, eu resolvo essa questão de um jeito bem simples, que é assim, cura para mim, a cor é verde. Então eu elejo para a Virgem todas as pedras de cura que eu vejo pela frente, eu digo essas.
percebeu o plural, né? Entendi, Essas. entendi. Então, apatita, Peridoto, aventurina, tudo. Isso, crisoprássio. exatamente. E daí, se eu for olhar para um outro lado, que é localizando alquimicamente onde ela está, não me lembro agora qual que é a pedra dela na alquimia. Depois, se tiver uma oportunidade, eu dou uma olhadinha ali, colo um pouquinho e conto para vocês. Mas ela, como a Virgem está ali na casa 6, ela é do plexo solar e a gente vai associar também com as pedras do plexo Amarelas, solar, amarelas. Né? Então, tudo amarelas que é do sistema alaranjadas. digestório, por exemplo, vai estar relacionado com ela, o estômago, né, ali, e eu, na astrologia tradicional são os intestinos, né? Se eu não... Não, Isso, isso, são os inclusive, né? intestinos e que cabe aqui verde com bastante. amarelo, Isso, fala, verde com Sandra. amarelo ajuda bastante a essa frequência virginiana, né? As cores verde com amarelo. Sim. Né, me lembra uma coisa bem Uhum. brasileira, que é um país virginiano, nascido em 7 de setembro, né? Então, um país bem Isso. verde e amarelo, e verde e amarelo é uma cor bastante virginiana. Então, essa cor âmbar, né, que é meio para o verde, meio para o amarelo, essa energia oliva, né, que é o oliva, que é uma coisa meio os azeites, né, que é verdes mais amarelos também. Então, essas cores entre o verde e o amarelo são as cores que mais têm a frequência de cura e as frequências virginianas, né? O mineral do signo de Virgem é o magnésio e a pedra, eu achei que era mesmo, é o citrino. Podia ter chutado. Imaginei que era citrino, acabei É. trazendo o chakra sacral, no fundo não o plexo solar, mas como O tem uma plexo é na discussão visão do Joel, infinita, né? né? Então, mas tem uma visão infinita sobre esse assunto. Então, eu já cheguei à conclusão que a gente fica próximo, né? Próximo do possível. Eu achei o verde e amarelo uma delícia, maravilhoso. Falar do magnésio, perfeito, porque tem a ver com as capacidades de absorção dos intestinos, e o magnésio é um cara necessário para chuchu, quando você vai ficando de cabelinho branco. Acho os azeites, você falar de azeite, uma bênção, né? Porque quando era muito tempo atrás, os azeites eram responsáveis por um monte de curas dos intestinos. Eu tenho receitas de família, tenho receitas em casa, seja com azeite, o Usavam azeite azeite para extra tudo, virgem. usavam azeite para tudo, né, Nossa, botava azeite, era bota azeite nas sim, pernas, faz articulação do joelho, pinga gotinha no isso, ouvido para inflamação morno, auditiva, quente, faz chapalho, bochecho, isso, né, faz mistura tudo, bota com no peito folhinha com disso, hortelã, tem eucalipto para muita coisa. expectorar. Azeite se deu Azeite é errado, azeite. vida. Azeite é vida. E azeite, na verdade, estava conversando com o meu querido português aqui de casa, né? É uma extração antiquíssima, né? Então, assim, eu acho que bem antes de Egito já se sabia como tirar esse óleo da azeitona, e a gente já tinha esse azeite como um cara do bem, um cara importante. Então, considero, né, nessa linguagem aqui dos chakras e no linguagem do verde e amarelo e da oliva, super importante a gente estar falando desse verde e amarelo e dessa turminha. Super. Né? Porque aí fica Sim, para o pessoal de casa essas pequenas, né? Os primeiros registros do azeite foi os minoicos, na ilha de Creta, que ensinaram para os egípcios e depois para os cretenses, para depois chegar na Europa, antes da Europa ter europeu, né? Então, assim, Isso, nossa, é é velho, é realmente muito antigo. os deuses é que trouxeram para a gente, né? É isso mesmo. Não, quando eu tive lá na terra da minha irmã, né, que é beira mediterrânea, então o pessoal da Catalunha, eu tive o prazer de visitar, pelo menos ali, dentro daquele né, lugar, muitas oliveiras e o quanto eles olham para as oliveiras como se fossem seres vivos, né? Elas são tratadas uma a uma, cada uma delas tem uma plaquinha com data, com história, duram 300 anos, 200 anos, as bichinhas são muito antigas, uma produz azeitona verde X, verde Y, foi quando eu descobri que tinha verde de um tudo, né? Eu cheguei no supermercado, tinha uma azeitona de cada cor, de tom de verde, eu falei, gente, isso não existe, né? Isso não existe, isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, deve ter, claro, dentro desse verde, como disse a cura, né? E a cura, já como uma busca de cura, uma amplitude de azeites, uma amplitude,
né? O azeite está em toda a história, nos escritos antigos, seja no Velho Testamento, no Novo, onde você quiser, o azeite faz parte de um lugar, né? E as oliveiras, com aquele tronquinho retorcido, baixinhas, elas não são grandes, e cada uma delas, eu juro, eu vi em cada uma delas um rostinho, né? E eu falei assim que eu estava quase assombrada pelas bichinhas, porque elas têm uma carinha cada uma, todas bem de velhinhas, assim, mas elas são máximas. Então, assim, super recomendo que alguém vá visitar a terra de oliveiras. Vão visitar a terra de oliveiras, são muito interessantes, vale a pena. Portugal, Espanha, o Mediterrâneo como um todo ali em volta, Grécia, sobe para a Turquia, vai indo, porque ali tem azeite de um tudo, segue oliveira ali, pelo que eu entendi, né, até amiga da minha irmã que produz azeite virgem, né, prensado a frio. Foi quando eu descobri o que era um prensado a frio. Eu não sabia. Uma coisa é ler a garrafinha, outra coisa é você ir lá ver como é que funciona uma prensa, né, de mil e bolota, porque é do avô, do tataravô, a terra deles ali, né, passa de um para o outro, do outro para um e vai andando. É maravilhoso o espetáculo, né? Do que é prensar a frio 300.000 azeitoninhas para poder conseguir um tequinho, né? Mas eles produzem muito, então tem muito e de todo gênero e é bem bacana. Falando de cura, a gente cai. Oi, perdão, fala. Mas não sei dizer que nós conhecemos um amigo que não gosta de azeitona, porque toda azeitona é uma gota de azeite que ele perdeu, de tanto que ele gosta de azeite, né? Mas vamos seguindo para o nosso Júpiter, que está retrógrado desde julho. Então, o que a gente faz com o bichinho? Conta. Continua andando para trás antes de andar para frente. Vamos rever, né, como a gente está lidando com os impulsos, com os começos, com as empolgações, né? Continuamos nos empolgando, tentando começar uma série de coisas novas, mas verificando se estamos fazendo a coisa do jeito certo. Esse Júpiter retrógrado em Áries, né? Ele está pedindo para a gente não desistir de começar, mas cada vez que a gente tenta começar, a gente revê toda a lista de coisa que faltou dessa vez. A gente tenta começar de novo. Aí a gente vê toda a lista do que dessa vez ficou faltando. Tenta começar de novo. Estamos começando, estamos tentando. Refaz a lista. Você não acha que fica muito nessa. Eu acho que eu tenho uma sensação, né, de uma certa irritabilidade desse processo do dar início e, ao mesmo tempo, não parecer pronto para dar início. Nós vamos começar. Não, mas vamos começar amanhã. Faltou não sei o quê. Sabe? Como se as coisas estivessem com esse. Aí não é nenhum atraso, é uma incapacidade, me dá muita sensação disso em termos coletivos, não tanto em termos individuais, né? Mas em termos coletivos, como se muitas coisas estivessem sendo preteridas. Em termos individuais, me dá uma sensação de falta de fé, ferrada, sabe assim? Né? Do tipo, acho que Deus Sim. me abandonou. Quando você vê um trabalho de parto de 4 horas e quando você vê um trabalho de parto de 20 horas, de 30 horas, às vezes a falta de fé rola e abandona um pouco a gente, sim, né? Isso. E só para deixar bem localizado que vamos continuar esse papo até novembro, né? Porque o Júpiter entrou retrógrado 28 de julho e só dia 23 de novembro é que ele deixa de estar retrógrado. Então, assim, o trabalho de parto, nós estamos agora de agosto para setembro, então ainda não vai rolar agora, né? Vai finalmente começar lá em novembro. A gente ainda vai tendo que segurar a fé com falta de fé mesmo e na irritação. Isso. Ai, credo, né? Assim, se você tivesse acompanhado a minha saga de decisões, indecisões, decisões, indecisões aqui, você entenderia perfeitamente bem o que é esse Júpiter retrógrado em Marte. Para uma filha de Júpiter, né? Sobretudo. Uma filha de Júpiter. Eu acho que quando a gente é filha deles fica mais difícil. E o Quiron entra no balaio. Né? Então não adianta nem falar que cura está junto nesse lugar. Eu falo que basta olhar a saúde mundial, a cura mundial, como é que está sendo levado. É igual. Né? Então estamos nesse mesmo panorama do expande, não expande, vai, não vai, cuida, não cuida, cura, não cura, não é, mesma coisa. Tá? Me lembrei do Caetano, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial.
Isso, perfeito. Olha aí, a canchinha da Pura, muito bom. Saturninho continua lá, né? Continua lá, O Saturno continua aquariano, lá em tá, Aquário, né? né? Ele Isso. fica normalmente 3 anos em cada lugar, né? Então ele vai ficar esse tempo que ele está agora, ele está lá dizendo assim, gente, vamos refazer nossos compromissos, né, com os grupos e com as nossas vontades de fazer diferente. E ele está vendo aonde a gente foi bem descompromissado, né? Seja com as novidades, seja com os grupos, porque ele está retrógrado desde 4 de junho, vai ficar retrógrado É, até 23 de outubro, né? Então, ele vai, esse é um tempo para a gente continuar olhando o quanto é importante as novidades e os grupos, e o quanto está tendo que explicar por que falou aquilo que disse, né, para as novidades e para os grupos, né? Então, refazendo os combinados e os contratos, né, das fraternidades da qual a gente faz parte. perfeito. E aí, de novo, né, como até deu uma bolinha lá na frente, mas temos aqui a repetição de tal Urano, no mesmo lugar, está em Touro, Cabeça do Dragão também está lá, turma de terra, aquela turma devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Então aqui a turma continua, né, aquele pique do tipo, olha, sabe qual é o karma mundial? É devagar, devagar, que eu tô aqui no sofá, eu vou levantar depois para ver isso, viu? Agora não. Né? O Urano, ele está começando a ficar retrógrado agora, né? No dia É. 24 de agosto é que ele vai começar a ficar retrógrado até o dia 3 de dezembro. Então, ele só diz assim: verifica se para essa novidade toda, essa revolução toda que você quer fazer, né, verifica o quanto você está preso e projetando suas coisas pessoais do seu passado, tentando criar um futuro melhor, mas usando o passado como referência. E esse Urano retrógrado agora, até novembro, ele vai abençoar, se eu posso dizer isso, nossas eleições. Mas isso é papo para mais os próximos meses, né? Então, assim, é Isso. Mês que exatamente vem ele nós que vamos diz ter que assim, ó, falar queremos disso, aí não vai dar para fugir, não. Queremos uma vida nova e vamos usar, quem sabe, nossos padrões velhos para desejar essa vida nova? Então, temos essa Esse é um lugar pergunta que o Urano importante. começa a fazer para a gente a partir do dia 25 de agosto e que vai fazer para a gente até novembro. Né? Ele é que vai fazer os vucu-vucu das eleições, Isso, né? Que vai começar isso. E o mais adiante a gente Netuno conversar. vai continuar jogando aquela nebulosidade, né? Aquelas nuvens na frente, que não sabia, não sabia, né? Então tem uma coisa de total inconsciência. É o que ele E faz de melhor, né? isso, né? E aí é uma coisa, né? É uma coisa. Será que se a gente tomar O um Netuno retrógrado. conhaquinho, melhor? Um pouquinho. Bom, pelo menos Isso, daí a vontade gente de também, né? alteradores de consciência, né? Pois é, pois é. Mas sabe, ontem aconteceu uma coisa muito legal, né? Porque quando a gente se viu nesse restaurante que eu gosto muito, porque marca, né? Lá tem o nomezinho do Conde do Pinhal, é um marco de toda uma história portuguesa da minha região e tal, né? E aí super feliz estava, então meu companheiro, não, vamos pedir uma cerveja e tal. Senhor, perdão, nós somos beira de estrada, é proibido bebida alcoólica. E eu, yes! Né? Então a gente tomou suco de laranja, brindamos com suco de laranja, foi muito legal. Então isso é uma coisa que tira o Netuno, né, da jogada. Netuno aqui, não vai rolar. Né? E aí a gente segue para o outro Isso. repeteco. O Netuno, inclusive, diz assim, ó, mantém a fé que tu tem, né? Porque vai ter muita coisa para perder a fé. É melhor manter a fé que tu tem. Ele está Segura. retrógrado do dia 28 de junho até o dia 3 de dezembro. Não inventa moda, mantém a fé que tu tem. Para quem que tu rezava quando tinha 3 anos de idade? Segura a vela na mão de Deus e vai. Por enquanto é isso que Isso. temos. Segura na mão de Deus, segura. Né? Igualzinho a conversar com esse cara que eu não aguento mais, mas ele vai continuar por aí com essa carinha charmosa, fofa, sedutora, não é? Maravilhoso, né? E ele continua em Capri. Continua em Capricórnio. O cara tá aí, firme, forte, defendendo o que é dele. O Tô nem Plutão aí para vocês.
O Plutão em Capricórnio só diz assim, né, de que você sabe aquele teu trabalho? Não, não sabe para que que tu serve, o que, como é que teu trabalho vai funcionar, vai ganhar dinheiro, vai pagar todas as tuas contas. Você não sabe se você é competente ou não, você não sabe se você faz o que você ama ou não, pois é, vai continuar sem saber ainda até 8 de outubro, né? Então, o Plutão do dia 29 de abril até o dia 8 de outubro, retrógrado em Capricórnio, faz a gente questionar todo o valor que a gente tem, né, quanto ao trabalho que a gente está Ai, envolvido e o quanto a gente é nossa. competente ou não para realizar aquilo que a gente nasceu para fazer. E olha, eu vou falar uma coisa, hein? Eu tive tanto momento de queda nesse percurso, mas tanto momento de dúvida, tanto momento do vou jogar a toalha, tanto momento do vou desistir, tanto momento que eu quero abraçar e dar a mão para todos aqueles que também estão passando por isso e dizer assim: segura mais um pouquinho na mão de Deus e vai. Se não fosse o Netuno, não tem o que dê conta desse Plutão. Fala a verdade. Segura na mão de Deus, acredita e vai, porque seja o que Deus quiser, né? E aí, para o Sim, Brasil? Não vamos falar muita coisa, a gente vai deixar mais para a próxima nessa história das eleições, não é? sim. Mas o Brasil está passando com essa virginianice, passa em cima do sol do Brasil. É bom lembrar que a gente Pois é. recupera um pouquinho a identidade agora nesse final de mês de agosto e voltando ao mês de setembro, né? E talvez Uhum. um pouco, isso talvez vai ser um pouco por causa da Copa, né? Que daqui a pouco vai estar revigorando. A gente já começa a ver as bandeirinhas penduradas nos 1,99 da vida, para todo mundo ter um chaveirinho, lembrando, né, de que a gente é um país que gosta de futebol, apesar dos brasileiros nem sempre gostarem. O país, de um modo geral, gosta e tem mais identidade na época da Copa, né? E isso tira o Brasil um pouquinho do final. Essa passagem de Leão para Virgem pega bem o início da casa 7 do Brasil, né, essa passagem de Leão para Virgem. Então, essa ideia de que vamos tentar criar vínculos, vamos tentar se abraçar, dar beijo na bochecha e dizer para as outras pessoas que elas são importantes também, enquanto cada um está cuidando de si. Lembrando que no mês que vem, quando a gente tiver uma passagem, né, para dentro da casa 8, aí a gente fala mesmo que o negócio caiu, o meteoro em cima da cabeça. Mas agora a notícia é ótima, a gente fala É, só disso no mês que vem, né, vamos, dentro isso, da vamos casa falar só 8. da Agora, por Copa. enquanto, Gostei vamos de falar você aqui do trazer a Brasil, Copa, né? A viu? Copa vai trazer essa identidade, assim, vamos recuperar um pouco ser brasileiro, com Isso. orgulho, verde e amarelo, pintar a cara, tá legal. Nós já falamos tanto do verde e amarelo, vamos continuar, né? Tá valendo. Inclusive, Isso. aproveitando, tem álbum da Copa, o pessoal já está vendendo, o pessoal já está colecionando. E assim, né? Eu agradeço profundamente aos parceiros, às pessoas todinhas, uma, que chegaram aqui hoje. Gratidão profunda. Né? Agradeço também, sem sombra de dúvida, agradeço a todos, né, aqueles que ainda vão chegar por aqui, ouvir, pegar uma dica, outra, né? E lembrando sempre, gente, olha, se inscreve no canal, dá uma força, também depois se assistir lá no do Sam, se assistir no da Pur, né? Dá joinha, põe o dedinho lá, faz sim, para a gente poder continuar trazendo esse bate-papo super gostoso desses dois fofos que eu amo muito, né? E vamos tocar astrologando, então, o próximo, né? Vou até falar, vou mostrar aqui de novo o próximo astrologando. Peraí, vai ser que dia mesmo, Sam? Que dia que ficamos 8 de setembro. combinados? 18 de setembro. Veja, aí estaremos realmente convocando vocês para uma conversa um pouco mais séria. Vamos trazer uma visão diferente, porque eu acho que eu falo de política de um jeito diferente, né? O Sam também, a Pur também, a gente é meio diferente. Então a gente vai falar um pouquinho de um tudo dessa história, de um jeitinho um pouquinho diferente, no dia 18, né, de setembro, às 19h30, horário aqui de Brasília, de Brasil. Beijo no coração, um beijo em cada um aí do outro lado. Gratidão, beijo. Beijo para vocês.